Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um assunto que mudou e muito as regras do jogo no Brasil, a reforma trabalhista de 2017. Nós vamos dar uma olhada no que realmente foi alterado na CLT, a famosa consolidação das leis do trabalho, focando naquelas mudanças práticas, sabe? Aquele antes e depois que impacta o dia a dia de todo mundo, tanto de quem emprega quanto de quem é empregado. E para a gente entender bem o tamanho desse impacto, vamos dividir nossa conversa em 5 partes. Primeiro, os pilares, a filosofia por trás da lei. Depois, a gente vê como ficou a rotina da jornada de trabalho. Em seguida, vamos falar sobre os novos tipos de contrato e de pagamento. Aí, a gente passa para o fim do contrato e, para fechar, como é que ficaram as disputas na justiça. Então, vamos começar pelo começo, né? É fundamental a gente entender de onde estávamos partindo. A legislação trabalhista aqui no Brasil foi, historicamente, toda montada com uma ideia central: proteger o trabalhador, que sempre foi visto como a parte mais frágil nessa relação de emprego. E um desses grandes pilares de proteção era o chamado princípio da norma mais favorável. A lógica era bem simples, na verdade. Se existiam, sei lá, duas ou mais regras diferentes para a mesma situação, a que valia era aquela que fosse melhor para o empregado. Ponto. Isso era a base de quase tudo. E é exatamente aqui que a gente vê a primeira grande virada de chave da reforma. Antes, uma convenção coletiva, que é um acordo mais amplo para toda uma categoria profissional, tinha mais peso que um acordo feito só numa empresa. Isso se a convenção fosse melhor para o funcionário. A reforma inverteu completamente essa lógica. Agora, o que for negociado diretamente com a empresa vale mais, mesmo que a regra geral da categoria seja melhor. É a tal da prevalência do negociado sobre o legislado. Certo, mas como é que essa mudança de filosofia impacta a vida real, o dia a dia? A reforma mexeu em coisas bem práticas da nossa rotina, como as horas que a gente trabalha e até o lugar de onde se trabalha. Uma mudança que muita gente sentiu literalmente foi o fim do chamado tempo in itinere. Antes, o tempo que se levava no trajeto de casa para o trabalho contava como hora trabalhada se o local fosse de difícil acesso e a empresa oferecesse o transporte. Com a nova lei, isso acabou. O tempo gasto no caminho não é mais considerado tempo à disposição da empresa. A reforma também trouxe para o papel uma realidade que já vinha crescendo, né? O teletrabalho. O que antes não tinha uma regra muito clara na CLT, agora está lá, oficializado. É o trabalho feito a maior parte do tempo fora da empresa, usando a tecnologia para isso. E claro, isso veio acompanhado de regras. O teletrabalho precisa estar bem claro no contrato, com todas as atividades especificadas. Para mudar do presencial para o remoto, tem que ter acordo entre as duas partes. Só que, e aqui vale a atenção, a empresa pode pedir a volta para o escritório, basta avisar com 15 dias de antecedência. É a busca por flexibilidade, mas com condições bem definidas. Seguindo em frente, a reforma não mudou só a rotina. Ela mexeu na própria estrutura de como se contrata e de como se paga um funcionário aqui no Brasil. Uma das maiores novidades, sem dúvida, foi o contrato de trabalho intermitente. É um modelo onde não existe uma jornada fixa. A pessoa tem períodos de trabalho e períodos de folga, e o pagamento é feito pela hora ou pelo dia que efetivamente trabalhou. Na prática, foi uma forma de oficializar o trabalho sob demanda. A terceirização também sofreu uma mudança gigante. Antes, uma empresa só podia contratar outra para fazer as chamadas atividades meio, como limpeza ou segurança, por exemplo. A nova lei abriu essa possibilidade para tudo. Agora, qualquer atividade pode ser terceirizada. Até mesmo a atividade principal, o coração do negócio da empresa. Mas olha só, nem tudo foi só flexibilização. Para tentar combater a informalidade, que é um problema histórico no Brasil, a reforma também aumentou, e bastante, as punições para quem mantém funcionários sem carteira assinada. A multa por cada empregado não registrado, por exemplo, pulou para R$ 3.000. É um valor bem mais pesado para desestimular essa prática. No caso de micro e pequenas empresas, o valor é de R$ 800. Vamos passar agora para um momento que nunca é fácil, mas que também ganhou novas regras: o fim do contrato de trabalho. A reforma criou a rescisão por comum acordo. Antes, ou a pessoa pedia demissão e perdia uma série de direitos, ou era demitida. Agora tem um meio termo. Nesse modelo, o funcionário recebe metade do aviso prévio, saca 80% do saldo do FGTS, mas, e esse é um grande mais, não tem direito ao seguro-desemprego. Outro ponto que mudou bastante foi o processo de demissões coletivas. A nova regra acabou com a necessidade de ter uma negociação ou uma autorização do sindicato da categoria, o que tornou o processo mais direto para as empresas.
E para fechar nosso panorama, vamos para a esfera judicial. A reforma mudou de forma bem significativa o que acontece quando uma disputa trabalhista vai parar nos tribunais, especialmente em relação aos custos e aos riscos financeiros de se entrar com o processo. Na mesma linha de incentivar acordos, foi criado um processo para validar acordos feitos fora da justiça. Empregador e empregado, cada um com seu advogado, podem fechar um acordo e só levar para um juiz analisar e homologar. Se o juiz aprovar, o acordo passa a ter força de lei, sem precisar de todo um processo judicial. Agora, a gente chega numa das mudanças mais debatidas. Antes, o acesso à justiça gratuita era bem amplo, o que protegia o trabalhador dos custos do processo. Depois da reforma, o risco de processar uma empresa aumentou. Mesmo conseguindo a gratuidade, a parte que perde pode ter que pagar os honorários dos advogados de quem ganhou e os custos com perícias. E essa responsabilidade financeira ficou ainda mais forte. Agora, se a pessoa entra com uma ação e não aparece na audiência, ela é condenada a pagar as custas do processo. E mais, só pode entrar com uma nova ação depois que pagar essa dívida. Mas olha, apesar de todas essas mudanças, é muito importante lembrar de um princípio que continuou firme e forte: o da primazia da realidade. Esse princípio diz que o que de fato acontecia na relação de trabalho, a realidade do dia a dia, vale mais do que qualquer contrato ou documento assinado. É uma ferramenta super poderosa para combater fraudes. Então, no fim das contas, o ponto central de toda essa análise é uma mudança de filosofia. A gente saiu de um modelo focado na proteção através de regras fixas para um que prioriza a negociação entre as partes. E isso deixa uma grande questão no ar para a gente refletir. Com a lei agora dando tanto peso para a negociação, o que toda essa nova flexibilidade realmente significa para o futuro do trabalho aqui no Brasil?